bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aquele que está aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 36 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E seguindo a norma do nosso canal, nesse estudo de hoje iremos nortear mais um estudo mandado pelos inscritos do nosso canal que me solicitaram para falar sobre qual o melhor sistema operacional para trabalhar com o áudio. Mas antes de entrarmos no módulo, eu quero agradecer a você por sua paciência com essa dificuldade que eu tenho na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. Se você é novo aqui, se inscreva e faça parte dessa família. E para aqueles que queiram me ajudar a compartilhar esses estudos que têm ajudado a tanta gente, se filie ao Seja Membro. E você vai contribuir com o valor de R$ 2,99 e com essa ajuda, com certeza, irá me ajudar muito na manutenção desse canal. Mas vamos ao foco do tema de hoje. E para falar de sistema, eu preciso antes comentar sobre o sistema de gravação e edição digital baseado em computador. Então se faz necessário falar primeiro sobre o hospedeiro do sistema operacional, que é o computador. E como aqui é um canal voltado para o estudo do áudio, o que eu pretendo aqui é que você, ao final desse módulo, entenda por definição a minha teoria e possa julgar por si mesmo se ela tem veracidade ou não. E para o melhor entendimento, eu vou fazer exemplificações. Então vamos supor que você seja piloto de corrida. E para vencer uma corrida, logicamente, você vai depender totalmente da performance do carro que você irá pilotar. A mesma coisa se passa entre o sistema operacional e o PC, onde o carro aqui é o PC. Entendido até aí? Então vamos nos concentrar inicialmente no PC. E para que o PC seja considerado de boa performance, ele tem que possuir três características básicas, e o primeiro diz respeito aqui, a CPU. E fazendo um paralelo do PC com o carro, a CPU é o motor do computador, onde a velocidade de sua CPU é que determina o quão rápido ou quão lento o sistema operacional irá trabalhar. E no nosso caso, que trabalhamos com gravação, com edição de áudio, reprodução do áudio, onde muitas vezes também temos na mão ali projeto com 10, 30 ou mais trilha de áudio. E além disso, usamos várias ferramentas de edição em cada trilha, ou seja, são vários processos acontecendo a cada instante numa velocidade inimaginável. Então, como você pode notar, você está numa corrida de alta velocidade, onde o seu carro tem que ter no mínimo 2 cavalos de potência. Voltando à nossa realidade, que é o PC, nesse caso o nosso PC necessita ter no mínimo um processador dual core, e quanto mais melhor, ou seja, se você subir para quad core, melhor ainda, sua chance de ganhar a corrida vai ser muito melhor, você não vai ter problema durante a corrida. Então vamos agora ao segundo quesito, que é a memória. Como sabemos, todas as ferramentas para edição do áudio têm como sua refeição principal a memória. E isso eu estou deixando de lado a DAW, hein? Então, voltando à analogia do carro. No carro, a memória é como se fosse o injetor de gasolina, ou seja, não adianta nada você ter um motor ultra rápido, mas com um injetor que não tem entrega, né, a demanda de gasolina que o motor necessita para ter um perfeito desempenho. Então, de volta ao tema, de nada adianta você ter um processador aí na sua CPU de 8 núcleos, mas com a memória de 1 GB. Não adianta. É o injetor que não faz a demanda da gasolina. Não adianta. Você tem realmente um motor bom, mas não entrega, desenvolve aquilo que ele era para desenvolver. E só para lembrar, se você quiser instalar o Pro Tools, o fabricante diz que o mínimo de memória é de quanto? 4 GB de RAM. Mas o que é recomendado é de 8 ou mais. Então vê que existe dentro do áudio essa necessidade. E entrando na última característica do PC, vem o nosso HD, onde no carro seria o tanque de combustível. Então não adianta nada você ter um motor super rápido, um injetor de gasolina de última geração com um tanque de combustível pequeno, pois no percurso da corrida você está lá em primeiro lugar, porque o carro ajuda, tudo é bacana, performance, mas daqui a pouco acabou a gasolina, aí os outros tudo passa e você fica ali estagnado, parado. Então eu vou lhe passar mais uma informação, entendeu? Abra o ouvido, chegue perto, olhe bem. Se você gravar 16 trilhas numa música de 5 minutos com uma configuração de 24 bits a uma taxa de amostragem de 44,1 kHz, esse projeto
sem nenhuma edição, você não fez nada ali, vai ocupar nada mais e nada menos do que 600 megabytes de espaço no seu disco rígido. Agora, imagine se você optar por gravar em 96 kHz. Esse valor, logicamente, que vai dobrar. Então, em outras palavras, tenha sempre um HD de grande capacidade, já que no áudio exige que você tenha, né, esse tanque de combustível grande, porque você trabalha com projetos que são convertidos e ficam grandes, são arquivos de grande tamanho. E o outro fator também, já que você trabalha com áudio e o áudio é velocidade, se você puder usar um HD SSD, vai ser ainda melhor, porque a velocidade de fluxo vai ser totalmente compatível entre as três partes, né? Entre a CPU, a memória e também o HD. Então eu creio que já estou pronto para entrar no foco do tema de hoje, que é qual o melhor sistema operacional para gravar ou editar o áudio. Quando nós falamos em sistema operacionais, logicamente estamos falando dos dois principais, né? Que é o Mac e o Windows. Esses dois sistemas são responsáveis por uma enorme polêmica. Muita gente briga, o Mac é o melhor, não, o Windows não fica atrás, sendo que a corrente mais forte de defesa é do Mac. Então, para uma melhor compreensão, vamos voltar no tempo. E há um tempo não muito distante, nós tínhamos o Windows 98. Eu vou até aproveitar para contar uma história. Na época, eu tinha na minha máquina o Windows Millennium. O Windows Millennium ou Windows ME foi o substituto do 98. E nessa época, em meu PC pessoal, na minha casa, eu instalei uma DAW lá, né, Qual Edit 2000. Onde só podia gravar uma track por vez. Então eu gravava uma e quando tínhamos que gravar a segunda, já começava os problemas. Porque começava a engasgar, atrasava um áudio do outro. Olha, era uma dor de cabeça que você não imagina. E realmente o grande problema dessa época era que o Windows tinha realmente um processo muito ruim. Não somente para a edição do áudio, como para outras aplicações também. Além disso, o editor considerado profissional naquele momento ali era o Pro Tools, onde também só rodava no Mac. E o Mac realmente não tinha esses problemas de gargalo e bug que acontecia no Windows. E assim foi por anos. Então, naquela época, para trabalhar com áudio, você necessitava de duas ferramentas, Pro Tools e o Mac. E não havia saída. Mas com o passar dos anos, a tecnologia foi se inovando e o Windows conseguiu uma estabilidade e fluidez muito boa. O PC conseguiu uma estrutura interna de processamento que só depende mesmo do orçamento do usuário. Foi por isso que eu falei toda aquela parte. Se você tem uma máquina rápida e você bota o Windows, logicamente que ele vai trabalhar rápido, fluido, sem nenhum problema. Muitos grandes estúdios hoje em dia usam o Windows. É tanto que o fabricante do Pro Tools, a Vid, hoje tem para o Mac, como também tem a sua versão para o Windows. Então o Windows foi aquele lutador, né, que chegou e começou a perder direto e você perdeu a fé. Já o Mac não, na primeira luta já ganhou. Mas com o tempo o Windows foi se adaptando, o Windows foi fazendo treinamento e hoje em dia ele é um grande guerreiro em pé de igualdade com o Mac. Tudo depende da máquina. Então, para finalizar a pergunta do dia, o que eu posso concluir é que nos dias de hoje não importa o sistema, mas sim a máquina. Ou seja, não importa o piloto, mas sim a performance do carro. Então, reiterando, qualquer sistema pode ou não ser estável. Quem dita isso é a estrutura interna da sua máquina, dependendo do que você está tentando fazer. Então, você trabalhando com Windows vai ter uma boa performance, você tem uma boa máquina. Lógico, como sair da DAW, tudo isso conta mais na frente, mas o principal aqui é a máquina. Se você tem uma máquina com estrutura boa de velocidade, logicamente que o Windows vai trabalhar de forma bem fluida. E tem até uma vantagem, porque são muito mais ferramentas para o Windows, é tanto que hoje em dia, se você vê a maioria das ferramentas, né, para edição do áudio, em muito mais proporção de quantidade, existe para o Windows. E numa preocupação de 64 bits, porque o Windows, agora é 64, ele também tem que ser veloz, é um piloto que tem experiência, ele é rápido. Então eu creio que o básico do assunto já foi tratado. Eu espero que tenha acrescentado algo ao seu conhecimento. Hoje foi um bate-papo a pedido de muitos inscritos que mandaram e-mail. Fica essas dúvidas. Qual melhor, o Mac? O Mac, gente, ele realmente criou-se um mito. Por que esse mito? Porque, como eu disse lá na frente, foi um lutador que já chegou no ringue vencendo milhões de lutas, enquanto o Windows só perdia. Mas isso hoje não acontece mais. Só depende da sua máquina.
Então, se puder, deixe aí o seu like, é a forma de meu melhor pagamento. Olha, um forte abraço. Eu estou esperando você aqui para o nosso próximo módulo, querendo Deus.